Bom, Daniel, e para tratar sobre esse assunto que tomou também o noticiário aqui de Cachoeira do Sul, ao meu lado está o delegado aqui da 2ª Delegacia de Polícia, João Gabriel Parmegiani. Delegado, houve apresentação por parte desse suposto autor do atropelamento, que acabou vitimando o seu João Geraldo Bittencourt. O que ele alegou nessa apresentação? Quais foram as argumentações dele referente a esse atropelamento que vitimou uma pessoa aqui em Cachoeira do Sul? Ainda no sábado a gente foi contatado por um advogado com interesse de apresentar o cliente, né, que no caso é o responsável por esse atropelamento, e a gente combinou então para ele se apresentar. Ele veio até aqui na segunda-feira e deu a versão dos fatos, né. Ele mencionou que na hora da colisão ele não identificou o que seria, imaginou se tratar de um animal, ficou com receio pelo local ser meio ermo, escuro, de ser vítima de algum assalto ou alguma outra coisa, e acabou seguindo viagem. Aí no outro dia, quando ele viu o que tinha acontecido, que ele se identificou como responsável pelo atropelamento, ele fez o contato então para se apresentar junto à polícia. Agora ele é suspeito, né? Ele segue as apurações, seguimos apurando os fatos, e ele vai possivelmente responder por homicídio culposo de trânsito e omissão de socorro. Ele alega, delegado, que seria supostamente um animal que ele teria sido atropelado e não talvez propriamente uma pessoa ali. Ele não deu mais detalhes se essa pessoa vinha caminhando, se estava agachada, enfim, ele não entrou em detalhes na questão envolvendo a colisão? Na versão dele ele diz que é um local de pouca visibilidade, ele estava em deslocamento numa velocidade 40, 50 por hora, né? Essa é a versão dele. E aí viu um vulto, tentou desviar o carro e acabou escutando barulho, vendo que teve a colisão, imaginou que era um animal e se assustou, né, por achar que poderia ser até algum tipo de assalto, alguma forma de fazer ele parar o carro. Ele seguiu. Essa foi a versão dele, em razão desse medo dele ter seguido. Mas a gente, claro, vai tentar procurar outros meios para comprovar essa versão dele no decorrer da apuração agora. Tem câmeras de segurança ali na volta? Um outro questionamento, a hipótese de embriaguez pode ser levantada? É uma hipótese que até pelo decurso do prazo, até ele se apresentar, a gente fica difícil de comprovar, né? Ele mencionou que não havia ninguém no carro com ele e câmeras no local também não foi encontrada ainda, né? Então a gente vai tentar trabalhar, mas a gente sabe que é difícil de surgir essa comprovação dessa hipótese. Pelo fato dele ter se apresentado, isso facilita um pouco para ele? Sim, com certeza, com certeza. Até a questão de responder em liberdade, né? De ter a possibilidade de fazer toda a defesa dele é muito mais fácil, inclusive depois, na fixação de uma pena pela parte do judiciário, pode ser levado em consideração pelo juiz, né, no momento de definir o que vai ser a responsabilidade dele, o fato dele ter voluntariamente se apresentado para arcar com a responsabilidade da conduta dele, com certeza. A perícia em relação ao corpo do senhor João Geraldo, ela também vai elucidar bastante um pouco a situação. Sim, a gente aguarda, de não ter vindo o resultado da perícia, né? Mas a gente imagina que vai vir nesse sentido de ter sido em razão da colisão, né? O impacto com força, com a velocidade, alguma coisa nesse gênero, mas vai ser útil para elucidar também. Tá certo. Então o relato do delegado João Gabriel Parmegiani referente a esse caso de atropelamento com morte aqui em Cachoeira do Sul, e no início da semana o suposto autor desse atropelamento se apresentou à polícia dando a sua versão referente a esse atropelamento. Agora fica a missão da Polícia Civil tentar juntar as partes e trazer uma resolução para esse caso. Daniel, eu volto com você aí no estúdio.